noite. Hoje o pessoal de casa vai estar estranhando um pouquinho o ambiente físico, né? Porque nós estamos gravando numa residência, tô uma companheira lá do grupo, que por acaso é minha mãe, né? Na casa dela, porque a primeira reunião que nós gravamos em torno desse versículo que nós vamos estudar hoje foi uma reunião em que a gente teve alguns problemas com áudio, né? O gravador digital, o gravador que faz o registro do áudio digital, ele deu um probleminha e a gente acabou perdendo. A verdade é essa, que a gente acabou perdendo o episódio. Então era necessário fazer uma reunião de improviso para que o episódio fosse lançado na data predita, né? Com a assiduidade com a qual a gente tem procurado publicar os episódios. Então a gente reuniu uma pequena assembleia aqui na residência da minha mãe, a gente fez a oração, enfim, o lar hoje se faz templo, né? Para que a gente possa conduzir, dar prosseguimento ao estudo dentro da sequência que todos estão acompanhando em casa, e o pessoal está acompanhando aqui em Uberaba também, né? E nós estamos estudando justamente Mateus capítulo 10, hoje o versículo 40. E esse versículo, ele de certa forma, ele encerra uma sequência de versículos no qual Jesus abordava a questão das perseguições e das divisões. Então é bom a gente recapitular um pouquinho para que todo mundo possa acompanhar o tom da fala de Jesus, né? Ou melhor, o sentido para o qual o discurso dele caminha. Então, o discurso ele é dirigido aos discípulos, ele é voltado para aqueles que têm um compromisso mais ostensivo com o Evangelho, e está justamente naquele ponto, naquele trecho em que Jesus alerta que o trabalho a ser realizado ele vai muitas vezes esbarrar na ação de um outro gênero de personagens do texto bíblico, que são os adversários. Especificamente, os adversários da causa do Evangelho, do ideal do Evangelho. Então, qualquer discípulo desavisado, qualquer discípulo que não perceba ou não pressinta as dificuldades, os obstáculos que vai encontrar na caminhada, ele pode sucumbir por ingenuidade ou por invigilância. Então, estar atento para esses obstáculos faz parte dos pressupostos, faz parte dos pré-requisitos de qualquer um que se apresente como estudante e cooperador do Evangelho na Terra. E aí no versículo de hoje, Jesus ele fecha essa questão dizendo por que muitas vezes, ele diz isso de uma maneira implícita, por que muitas vezes esse discípulo desavisado se torna um peso morto, se torna um solo estéril dentro da seara, da grande seara do bem e do amor na terra. Quando Jesus diz o seguinte: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, vai aparecer o versículo aqui no cantinho da tela, né? Nós vamos repetir mais uma vez. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Na ocasião, quando nós, do grupo de estudo, né, do grupo de pesquisa que apoia as reuniões do Miudinho, quando nós estávamos preparando esse material, né, fazendo levantamento bibliográfico de temas e possibilidades de abordagem desses temas dentro desse versículo, a querida irmã Aila, ela fez um comentário muito oportuno, que de certa forma dirigiu ou direcionou toda a abordagem nesse versículo. Ela chamou atenção para um fato. Quando uma palavra aparece de forma repetida, constante, sequencial, dentro de um pequeno trecho da Bíblia, isso pode indicar, ou melhor, quase sempre indica, que ela contém o elemento de maior importância para a compreensão desse versículo ou da passagem. E no caso desse versículo que nós estamos analisando hoje, que é o versículo 40,
A palavra que aparece repetidamente é a palavra recebe. Vocês repararam isso? Ela aparece várias vezes. Quem vos recebe, uma vez. A mim, recebe, duas vezes. E quem me recebe, terceira vez, recebe, quarta vez, aquele que me enviou. Então, num versículo curto, relativamente, ela aparece 4 vezes. Onde há fumaça, há fogo. Então, essa palavra aí, ela não é repetida várias vezes na construção do verso, né? À toa. É Jesus dizendo, ela contém os elementos, os componentes essenciais para a compreensão do versículo. Tá bom? Então a palavra em destaque nós vamos analisar hoje no miudinho, né, no estudo minucioso e aprofundado aqui do versículo, é a palavra recebe. Só que o evangelho não foi escrito em português e nem Jesus disse isso em língua portuguesa. O evangelho foi escrito em grego, acerca de eventos e discursos que se transcorreram em ambiente palestino, portanto, discursos que foram ditos em aramaico-hebraico. O aramaico como o idioma do povo, o idioma que se falava no dia a dia, nas ruas, nas praças, nas feiras, e o hebraico como aquele idioma mais litúrgico, o idioma culto da tradição do povo de Israel, né? E como são idiomas muito próximos, o que se pode dizer sobre uma também pode se afirmar sobre a outra língua, né? Então, em grego, no texto em grego, essa palavrinha que nós estamos analisando hoje, que é recebe, ela é decômenos. Essa é a palavra, decômenos. Decômenos foi traduzida aqui pelo Haroldo Dutra Dias, né, a tradução que nós estamos utilizando, como recebe. Só que Jesus não disse em grego. O evangelista e os adensadores do livro de Mateus procuraram utilizar aquela palavra grega que melhor expressasse o sentimento e o pensamento que fez parte do discurso no seu nascedouro, na sua origem. Então é importante frisar isso, que decômenos foi a palavra escolhida para representar esse conteúdo aqui no versículo, porque ela expressa melhor a origem em aramaico. E a palavra original em aramaico, que aqui no texto bíblico aparece como decômenos e posteriormente traduzida como recebe, é a palavra cabalo. Então, possivelmente foi essa a palavra que utilizou. Aliás, eu disse possivelmente, mas com certeza foi essa a palavra que ele utilizou na construção da frase do versículo, né? Cabalo. Cabalo é decômenos e é recebe. Recebe. Essa é a palavra que nós estamos analisando na sua origem, cabalo. Contudo, todavia, a palavra cabalo, ela não é o recebe que a gente aplica em língua portuguesa quando a gente vai, por exemplo, fazer uma compra no supermercado, a gente paga as compras e aí recebe o troco. Ela não é o receber de quando a gente toca a campainha na nossa casa e a gente vai lá, abre a porta e recebe uma encomenda do carteiro. Não é esse recebe que a gente aplica no dia a dia, no cotidiano. Ela tem um uso específico. Cabalo é uma palavra que quer dizer receber, mas numa aplicação mais precisa e de natureza espiritual. Tanto que ela acaba tendo um uso ambíguo. Ela funciona como receber, mas também funciona como doar espiritualmente. Doar conteúdo espiritual. Que na tradição judaica, esse doar conteúdo espiritual, lembrando que tudo que é de natureza espiritual tem sua origem primária em Deus, esse processo, então, merece ainda uma palavra mais precisa, que é revelar. Cabal pode ser utilizada dentro do mesmo contexto como receber e revelar a um só tempo. Por que isso? A fonte primária original
de toda luz de natureza espiritual é Deus. Então Deus revela a sua luz, Deus revela o seu amor, Deus revela a verdade sobre a existência, a verdade sobre o universo, a verdade sobre a nossa essência, a nossa natureza. Ele revela, ele doa, ele oferta o conhecimento, oferta o sentimento de natureza sublime à criatura humana. A criatura humana, por sua vez, aí entra a aplicação da palavra cabalo. Ela recebe essa dádiva, ela recebe essa graça, ela recebe essa revelação, mas com um compromisso, o de repassar. Daí a palavra cabalo ter esse uso ambíguo. É cabalo quando o coração recebe a mensagem e é cabalo também quando ele repassa, quando ele retransmite, quando ele, por sua vez, também revela o que recebeu. Tem uma palavra que a gente ouve mais frequentemente na mídia, na televisão, né, que é cabalístico, que vem de cabala. Cabala, né, que é o estudo místico da Torá, o estudo místico da Bíblia, vem de cabala. Então, esse estudo da revelação, esse estudo da graça de Deus ofertada às criaturas humanas e sem a qual nós permanecemos perdidos, desorientados na nossa trajetória, esse estudo, ele tanto é um processo de assimilação, de receptividade ou recepção da revelação de Deus, como é também um processo de construção da lição e da mensagem no sentido de repassá-la, de retransmiti-la. O rabino da Cabala, o mestre da Cabala, é aquele que se esforçava ao se debruçar sobre os textos, ao ouvir os seus mestres, para assimilar a mensagem, assimilar a revelação, mas depois decodificava isso, reprocessava isso para retransmitir, com o compromisso de repassar. Com um adendo, com uma observação. Quando nós falamos de revelação de Deus, nós falamos de raciocínios, nós falamos de discursos, nós falamos de palavras reveladas, nós falamos de um texto sagrado, mas também falamos de uma série de sentimentos de natureza divina, uma série de sutilezas emocionais que emanam, que procedem dos corações das altas esferas em direção a corações medianos que gravitam em ambiente mediano, de luz ou de meia luz, até chegar no ambiente dos encarnados, no ambiente mundano, por assim dizer. Dali ser espalhado, ser difundido, não especificamente através do discurso somente, mas sobretudo através do olhar, através do abraço, através da vivência, através da vibração, né? Então tudo jorra do alto, passando por estações, por etapas de redistribuição da verdade, né? De redifusão da verdade, até chegar no ambiente dos encarnados. Então, e esse ponto tem que ficar bem frisado a respeito do receber aqui que aparece no versículo. É um receber no sentido de assimilar, no sentido de acolher aquilo que vem do alto, mas com o compromisso de repassar. Um compromisso de deixar fluir por nós, através de nós em direção ao outro. E aí, como é um processo de fluidez, um processo de parte de uma fonte original, atravessa estações, mas sempre em direção ao mar da multidão, ao mar do povo, ao mar que está sedento, né? Pode parecer paradoxal isso, né? Mas é um mar sedento, né? A multidão sedenta. Onde esse ensinamento vai definitivamente desaguar, né? Isso obedece, então, um fluxo, que a gente percebe nos pronomes que vão aparecendo dentro do versículo, né? Então, quando Jesus primeiramente cita o vos, né? Quem vos recebe, ele está falando da etapa final de receptividade
da mensagem, da revelação. A mim recebe, né? O a mim, ele fazendo menção à função dele dentro desse processo, né? Ao compromisso dele dentro desse processo. E aí, por fim, ele fala, recebe aquele. Aí ele está fazendo menção à origem da revelação, que é Deus. Aquele que me enviou, né? No caso é Deus. Então a revelação sai de Deus, chega a Jesus, ele é o nosso mediador supremo aqui na Terra, né? Ele é o nosso principal medianeiro, ou sacerdote sublime, que media a revelação divina para os homens, de Jesus para os espíritos que lhe são mais próximos, os espíritos que gravitam em torno da sua esfera de vibração, e desses anjos, né, desses assessores diretos do Cristo, para as camadas evolutivas que se abeiram do orbe até chegar entre os encarnados, que é quem está no campo de batalha, é quem está no campo de luta. Certo? Então é gradativo, vai descendo, né? Deus, o Cristo, o discípulo, que é o primeiro a estar sensível para essa revelação divina, e do discípulo para a multidão, contando com os obstáculos gerados pelos adversários, né? Bom, aí lá na Revista Espírita, no ano 9º, abril de 1866, eu encontrei uma série de textos escritos por Allan Kardec, sobre essa questão da revelação. Kardec fazendo algumas observações sobre esse processo, esse fluxo que nós mencionamos aqui. Deus, Cristo, discípulo e do discípulo para a multidão. E aí ele faz o seguinte comentário, nos itens 5, 6 e 13. E aí eu separei um trechinho. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Olha só que coisa incrível. Até sublinhei o transmiti-lo. Aqueles que estão mais próximos de Deus se imbuem do seu pensamento e, por sua vez, podem repassá-lo, cabá-lo. São capazes de assimilar, por estarem mais próximos, mas também são capazes de repassar, retransmitir. Então, um exemplo que ajuda a entender esse processo é se a gente pensar, por exemplo, né? A minha mãe, ela tem um perfume bem característico, né, dela, bem que ela usa sempre. E aí ela me dá um abraço e deixa esse perfume dela impregnado na minha roupa, no meu cabelo, na minha pele. Aí eu saio do encontro com ela, caminho um tanto e encontro outra pessoa, encontro a Juliana e vou abraçá-la também. Na hora que eu abraçá-la, se ela já conhecer a minha mãe, ela vai comentar: nossa, eu estou reconhecendo esse perfume. Você esteve com a sua mãe? Porque ela já tinha um conhecimento prévio a respeito das características desse perfume que ajuda a identificar o dono do perfume. Então ela vai dizer: você esteve com a sua mãe? E se acontecer dela não conhecer o perfume nem a minha mãe, esse contato comigo, ela vai sentir o perfume e vai dizer: nossa, que perfume agradável, que perfume bom. De quem é o perfume? Que perfume é esse? De quem que é o perfume? Bom, eu criei essa parábolazinha, essa pequena narrativa para a gente entender como é que a coisa funciona aplicada a esse contexto do fluxo da revelação. Os espíritos mais próximos de Deus, mais próximos psiquicamente, espiritualmente do Pai, como é o caso do Cristo, por exemplo, eles ficam impregnados do perfume de Deus. Então, contato com um espírito desse, se você já tem um conhecimento religioso básico, se você já tem uma bagagem espiritual básica, nem precisa ser avançada, você reconhece o perfume de Deus no Cristo ou nos seus prepostos, né? Nos seus anjos. Você reconhece o perfume de Deus ali. E o perfume de Deus é o amor.
Então você entra em contato com um espírito desse e você falou, esse amor me encantou. Esse amor me comoveu. E eu sei que esse é um amor, um perfume, que não se parece com nenhum outro amor e nenhum outro perfume que eu já entrei em contato. E eu sei que isso só pode ser de Deus. Então isso desperta em você a vontade de também aproximar-se de Deus. E também ficar impregnado desse perfume. Se acontece de um espírito não ter bagagem espiritual alguma, ele ser absolutamente carente de espiritualidade nesse sentido, ele não vai reconhecer o perfume, mas vai ser atraído por ele. Então ele entra em contato com alguém altamente espiritualizado, por exemplo, Chico Xavier, ele não conhece aquilo, nunca viu um sentimento parecido, mas fala, eu nunca tinha entrado em contato com algo parecido, mas isso me encantou, isso me comoveu, isso me fez bem. De onde vem esse perfume? Ele vai querer saber. E aí aquele que é portador do perfume, que está impregnado dele, vai dizer, olha, esse perfume não é meu. Ele está em mim, mas ele é o perfume de Deus. É assim que funciona a revelação. As altas esferas entram em contato direto com esse amor divino. E depois, pelo contato, né, as relações de esfera para esfera, esse perfume vai sendo reproduzido até chegar em nós. Quem tem um conhecimento prévio acerca dele, reconhece e se comove. E quer estar mais próximo. Para a impressão desse perfume, a sensibilidade para esse perfume ser maior. Obviamente, né? Quanto mais próximo de Deus, mais o perfume nos impacta, né? Nos afeta. É assim que funciona esse fluxo, é o que Allan Kardec está mencionando ali na Revista Espírita. Né? Quanto mais próximo de Deus, maior a capacidade de reproduzir a essência de Deus, que é o perfume do amor. O Emmanuel pega e vai continuar nessa linha de raciocínio lá no livro Vinha de Luz, capítulo 49, intitulado Exortados a Batalhar. Olha só, exortados a batalhar. Quando você é impregnado pelo perfume de Deus, o encanto, a comoção que esse perfume te causa, funciona também como um alvitre, uma exortação, um convite. A quê? Aquilo que Emmanuel aqui chamou de batalha. Ao movimento de reprodução. Ao movimento de retransmissão da revelação. Agora, como esse movimento vai encontrar opositores, por isso é que o Emmanuel chama de batalha. Porque não vai ser fácil reproduzir isso. Vai ter gente que não quer, terão espíritos que não querem que esse perfume se espalhe, que essa revelação flua. Por isso que se chama batalha. O que o Emmanuel vai mencionar no Vinha de Luz? Ele diz assim, o cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva. E aqui o Emmanuel está projetando o leitor para uma outra passagem do Evangelho. E essa outra passagem do Evangelho, de certa forma, também funciona muito bem. A metáfora proposta funciona muito bem para descrever esse fluxo da revelação, que é a passagem de Jesus com a mulher samaritana. Então Jesus concede, ele se aproxima de um poço na Samaria, tem uma mulher ao lado do poço, a mulher oferece água para ele, mas ela oferece a água do poço. E a água do poço, ela é uma água parada. Detalhe, na Palestina existiam palavras específicas para se referir à água parada,
a água no poço, a água na piscina, a água no tanque, parada. E se referir à água corrente, a água fluente, a água que flui, que corre, a água em movimento. A palavra que eles utilizavam para se referir à água do rio, por exemplo, a água da cachoeira, a água da cascata, é uma palavra que traduzida literalmente quer dizer água viva. Então a água parada é água morta, a água corrente é água viva. Então Jesus disse para a mulher samaritana: se eu beber dessa água sua, que é a água da matéria, depois eu vou ter sede novamente. Mas se você beber da minha água viva, você nunca mais terá sede. É claro que Jesus está falando de sedes diferentes. A sede primeira é a física, saciada com a água do poço, que é uma água física. A sede que em segundo plano ele menciona é uma sede espiritual, e a água que ele se refere é justamente a revelação. E essa água, que é a revelação, ela tem por essência ser uma água dinâmica, uma água que flui, uma água que se movimenta. E se movimenta justamente porque ela tem que ir longe, ela tem que atingir outros, ela tem que alcançar e descedentar outros mais adiante. Então a revelação é como um grande rio, onde Deus é o manancial supremo, ele é a fonte suprema, jorrando o tempo todo. E aquilo que dele transborda, aquilo que dele emana, vai correndo como se fosse um grande rio, passando de coração para coração, dos corações mais próximos a ele para os corações mais distantes dele, mas chegando a todos os corações. E aí, como acontece com qualquer rio, onde essa revelação chega, onde essa água chega, a vida acontece. Quanto mais distante de uma fonte de água, mais difícil de se manter a vida, certo? Se a gente pensar, por exemplo, na região do Egito, mais próximo do Nilo, vida. Mais distante do Nilo, a vida é mais escassa. Aí é o deserto. Então, essa água corrente, essa água viva da revelação, ela tem esse poder de renovar tudo, de revitalizar tudo. Por isso que o Emmanuel vai dizendo, o campo imenso de vida espiritual. É como se fosse um grande campo, uma grande área irrigada, beneficiada pelo fluir, pelo correr dessa água viva, dessa revelação. E ele comenta no final da frase, né? Com o fluir dessa água é que acontece o que ele chama de sublime renovação. Aquilo que estava ressequido, aquilo que era estéril, aquilo que era seco, aquilo que estava morto, ao contato com essa água viva, revitaliza, renova, renasce. Certo? Bom, aí um outro livro, um livro até pouco conhecido, que é o Nosso Livro, tem um capítulo que é Evangelho e Paz. O Emmanuel vem e reforça esse raciocínio. Só que aí eu acho que aqui nesse capítulo Evangelho e Paz, do Nosso Livro, ele é mais explícito ainda, ao descrever a metáfora sobre o fluxo da revelação. Ele diz, e o Evangelho do Cristo constitui o manancial divino em cujas correntes de água viva, olha, correntes de água viva, pode o coração renovar-se para a vitória do legítimo entendimento. Então, o manancial divino é o Evangelho, porque o Evangelho é de Deus, o Evangelho é o coração de Deus, revelado aos homens. É o coração de Deus sangrando água viva, né? Bombeando água viva. O termo acho que mais feliz é esse, bombeando água viva. E por onde ele passa, tudo se renova. E o que caracteriza, o Emmanuel está dizendo nessa frase, o que especifica a renovação ao contato com essa água viva? Legítimo entendimento.
Como é que eu sei que alguém, por exemplo, foi revitalizado pelo contato com a revelação? O olhar, o ouvir, o falar dessa pessoa, o sentir e o pensar dessa pessoa é marcado por um legítimo entendimento. Não é por um grande conhecimento, que são coisas distintas. Não é por um grande conhecimento, é por um legítimo entendimento. Conhecer muito é ter lido muito livro, é ter assistido muita palestra, é ter assistido muito miudinho, ter feito muito miudinho. Agora, legítimo entendimento é a capacidade de buscar as razões do comportamento do outro para aceitá-lo nas suas dificuldades e perdoá-lo. Isso é legítimo entendimento. Só o coração revitalizado pelo contato com a revelação divina, verdadeiramente, é capaz desse legítimo entendimento. A gente olha para um campo, se ele tem uma campina mais verde, se o solo parece mais fresco, se o ar é mais úmido, a gente pode dizer, ali naquele campo tem lá uma bacia hidrográfica, tem um igarapé que seja, um riacho, um ribeiro, um ribeirão. E se uma pessoa revela legítimo entendimento no convívio com as outras pessoas, a gente pode dizer a revelação passou por ali, nem vamos dizer chegou ali. Porque ela tem que receber e revelar o que recebeu. É o cabalo, a palavrinha mágica que a gente mencionou no início do estudo. Depois, no livro Cura, no capítulo 1, Perante Deus, e aqui eu quero chamar a atenção para o título do livro e o título do capítulo. Como eles casam perfeitamente com isso que nós estamos falando aqui hoje. O livro se chama Cura. Alguém que se cura é alguém que renasce, que revitaliza, alguém que se torna mais saudável, alguém que se torna mais viçoso, alguém que se torna mais belo, mais ágil, mais dinâmico, mais disposto. E aí, num livro que tem esse nome, Cura, o Emmanuel abre o livro com um capítulo chamado Perante Deus. O que ele está querendo dizer implicitamente aqui? Que só há cura, só há renovação, só há revitalização perante Deus. Quando a fonte que emana de Deus, a fonte que jorra de Deus, chega a mim de algum modo. Através sempre do contato com alguém que permitiu que o fluxo prosseguisse, que o fluxo desse sua continuidade. Nesse livro, Emmanuel diz assim: se houve alguém na Terra com autoridade suficiente para definir o Supremo Criador do Universo, esse alguém foi Jesus, que o representava, sublime, à frente da humanidade. Então, dentro daquela característica central de quem permitiu que o fluxo corresse pelo próprio coração, que é o legítimo entendimento, Jesus foi quem mais entendeu a alma humana nos seus vícios e nas suas virtudes. Então, ele é o sublime, o supremo definidor de Deus. Porque, basicamente, Deus é entendimento. Fundamentalmente, Deus é entendimento. Então, quem mais entende, melhor compreendeu Deus e melhor define Deus para os semelhantes. De novo o fluxo. Né? A estampa de Deus, a essência de Deus, a face de Deus, chega até Jesus. Ele a assimila com muita precisão e depois a repassa, a retransmite para os outros de forma muito fiel, muito fidedigna. E o Emmanuel continua dizendo: o mestre inolvidável serviu apenas, elegendo no amor puro e irrestrito a força de sua mensagem inesquecível. É que somente através do amor realizado e vivido conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do autor de nossos dias. Aí ele oferece um outro elemento
que expressa, que define aquele que é capaz de cooperar com o fluxo da revelação. Então, primeiro a gente já mencionou, que é o legítimo entendimento. E agora o Emmanuel cita o segundo componente, espírito de serviço, operosidade, solicitude, prestatividade. Aquele que está sempre pronto para ser útil para alguém, para ajudar alguém a superar uma dificuldade, para estender a mão, para trabalhar junto, para preparar o terreno, para semear o terreno, para colher depois. Então, aqueles que têm essas duas características, grande capacidade de entendimento do vício do outro, do sofrimento do outro, e grande operosidade, grande capacidade de se movimentar para sanar a dificuldade do outro, esse é aquele que permite que a revelação chegue e flua, e corra, e transborde em direção a outro coração. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 95, tem uma lição intitulada Esta é a Mensagem. Então, como nós estamos falando de revelação hoje, essa lição é muito oportuna. A mensagem ou a revelação. Só que aí ele usa no singular. Esta é a mensagem. É claro que ele está fazendo menção ao trecho bíblico que nós já vamos repassar aqui. Mas esta é a mensagem no singular. E quase sempre também nós encontramos os grandes mestres da tradição religiosa judaico-cristã se referia à revelação no singular também. Então, por mais que a gente diga as revelações, as 3 revelações, né? Kardec, de forma muito didática, ele procurou dividir em 3 grandes blocos de ensinamento, né? Primeira, segunda e a terceira revelação. Por mais que a gente use no dia a dia no plural, em essência, de forma concisa, trata-se de uma revelação só, de uma mensagem só. Tanto que João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, esse nos amemos uns aos outros é a revelação, a mensagem, no singular. Tudo mais que a gente recebeu da mão da espiritualidade superior, tudo mais que a gente recebeu das mãos dos grandes apóstolos do Cristo, dos grandes profetas da tradição judaica, são desdobramentos, são decodificações, são ramificações de uma revelação única, que é a revelação do amor de Deus pelos homens e de que os homens devem se amar uns aos outros à semelhança de Deus, tornando-se imagem e semelhança de Deus. E aí tem um detalhezinho no versículo de João que chama a atenção. Quando ele diz, ouvistes desde o princípio. Porque o evangelho de João, muito embora aqui estejamos falando de uma carta de João, o evangelho dele é marcado pelas constantes conexões com o livro Gênesis. E Gênesis é um nome que se deu na nossa língua vernácula, em língua portuguesa, mas em hebraico o livro, e isso é uma característica dos livros da Torá, né? Todos eles recebem como nome a primeira palavra do livro. Gênesis, em hebraico, é Bereshit. E Bereshit quer dizer no princípio. Então, quando João diz, desde o princípio, esta é a mensagem, ele está dizendo, desde Bereshit, desde as primeiras revelações, das primeiras comunicações, das primeiras informações que nos chegaram do alto, todas elas, na verdade, estão fazendo referência a uma única revelação, que é a revelação do amor. Agora, um dado curioso aqui. O primeiro pronunciamento de Deus no livro Bereshit, no livro No Princípio,
é que haja luz. E disse Deus que haja luz. E a luz se fez. Olha que curioso. Aqui João está dizendo que desde o princípio que a revelação é a revelação do amor. Mas lá no princípio, no livro No Princípio, o primeiro pronunciamento de Deus é haja luz. O que a gente considera acerca disso? Que a ordem de Deus, que haja luz, equivale à ordem que haja amor. Tanto que depois Jesus repassa essa revelação em duas ocasiões. Primeiro, quando ele reforça esse ensinamento, dizendo amar ao próximo como eu vos amei. Mas também quando ele diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, basicamente, a vivência do amor é dar para a nossa vida uma realidade, uma característica de luminosidade. Brilha quem ama. Brilhe vossa luz irradie o vosso amor. O amor vai chegar até nós, através de um abraço, né? Através de um olhar, de um carinho, de um gesto de generosidade. Eu fico tocado pela luz desse amor e depois brilho também, irradio também, reproduzo o mesmo gesto. E assim o fluxo da revelação não se interrompe, ele permanece fluindo, correndo, né? Seguindo em direção ao próximo coração, depois ao próximo coração, depois ao próximo coração. E aí o Emmanuel vai comentar esse versículo de João e diz assim: necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, é o que nós dissemos, várias manifestações textuais, né, discursivas dessa revelação única, né, edificantes e iluminadas na terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio, o Emmanuel reforça isso, da organização planetária, então ele está falando de Gênesis realmente, o Emmanuel confirma, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial, primeira. E ele, de certa forma, redefine esse amemo-nos uns aos outros quando ele fala da solidariedade fraternal. Solidariedade de irmão. Considerar o outro irmão e ser solidário com ele é amá-lo. Simples assim, né? Basicamente isso. Bom, aquele então que irradia sua luz, ou melhor, que reproduz a luz que o tocou, brilhando também, né? Ele acaba entrando dentro de um esquema muito curioso que o Emmanuel descreve no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 76, cujo título da lição é Letreiros Vivos. E aí, para entender já de cara o título da mensagem do Emmanuel, é só a gente pensar nas grandes cidades, a noite das grandes cidades, né, das grandes metrópoles. Você vai, por exemplo, em Nova York, caminha por uma avenida bem movimentada no centro de Manhattan à noite, e o que você mais vai ver na porta dos edifícios, dos prédios, das construções? Luz. Só que sempre essa luz acompanhando uma inscrição qualquer, um letreiro. Então todos os letreiros das grandes cidades são luminosos. E qual que é a função do letreiro luminoso? Duas. Primeiro, atrair o olhar, atrair a atenção. Segundo, indicar um caminho. Então o letreiro da loja, ele primeiro chama a atenção de quem passa na rua, depois diz, entra aqui, ó. Ou então, por exemplo, um painel luminoso, que é muito comum nas grandes cidades também, indicando o endereço de um restaurante, o endereço de um hotel, o endereço de uma loja de calçados. Sempre esse objetivo, né? Indicar alguma coisa
e ao mesmo tempo atrair a atenção de quem precisa dessa indicação, de quem pode receber essa indicação. Sabendo disso, do que ele quis dizer com essa metáfora, letreiros vivos, a gente pensa em como a gente pega essa metáfora e aplica à nossa vida. O que é que nós somos do Evangelho? Se não a estampa luminosa, que primeiro chama a atenção de quem está perdido e depois indica ou um caminho, ou vende o nosso produto, o nosso peixe, né? Nós somos letreiros luminosos, vivos, ambulantes. Se nós não brilhamos, se o nosso amor não se manifesta, nós não chamamos a atenção de ninguém para isso, nem indicamos coisa alguma, nem ofertamos coisa alguma. Então Emmanuel pega e diz assim: nas faixas mínimas da sua experiência cotidiana, surge o roteiro humano que você representa para os outros. E olha só, ele está dizendo que a gente é letreiro vivo e luminoso nas faixas mínimas do nosso cotidiano, nos detalhes do dia a dia. Na maneira como comemos, na maneira como nos deslocamos na via pública, conduzindo nossos veículos, na maneira como nós lidamos com o funcionário público, na repartição pública, na maneira como lidamos com o funcionário da loja num estabelecimento privado, na maneira como nós conduzimos nossas atividades religiosas na comunidade que nós integramos. Em todos esses ambientes, em pequenos detalhes, em pequenas minudências, em pequenos pormenores, nós brilhamos ou não. E se brilhamos, ofertamos um produto, ofertamos o nosso peixe, ofertamos o nosso material, que é justamente o Evangelho. E indicamos, consequentemente, um caminho. Aí ele encerra dizendo: todas as criaturas que lhe partilham a existência leem incessantemente os letreiros vivos que lhe estabelecem a verdadeira identidade nos panoramas da vida, respondendo-lhe as mensagens inarticuladas com aversão ou simpatia, contentamento ou desagrado, conforme a sua plantação de bem ou de mal. Então nós nos tornamos peça, engrenagem dentro do fluxo da revelação, que é o tema do estudo de hoje, nos fazendo no dia a dia e nos pormenores desse dia a dia, letreiros vivos, que ao iluminarem, que ao irradiarem luz, amor, acabam indicando a origem desse amor, a origem dessa luz. Se nós não brilharmos, se nós não amarmos, o mínimo que dermos conta, né? Pelo menos isso. Nós não estaremos indicando caminho algum, anunciando fonte ou manancial algum e, consequentemente, estaremos interrompendo em nós o fluxo da revelação. Ele vai parar na gente. Por isso que eu selecionei um trecho de um poema da Maria Dolores, no capítulo 5 do livro Falando de Amor, que se chama o livro se chama Seara de Fé e o capítulo 5 se chama Falando de Amor. Então olha só, o título é Falando de Amor, que é o que nós fazemos no miudinho toda quarta-feira, por exemplo, que é o que o Haroldo Dutra Dias faz em todas as suas palestras, que é o que o Divaldo Franco faz nas suas palestras, que é o que o Chico e os espíritos autores faziam nas obras publicadas, falar de amor. E nisso consiste, olha o nome do livro, a Seara da Fé. O trabalho religioso na Terra, o trabalho espiritual na Terra. Só que se nós não formos aquilo que devemos ser, o fluxo se interrompe em nós. A gente não consegue interromper a obra do Evangelho na Terra com a nossa má vontade, porque, assim como a água, ela vai
essa revelação ela vai se entranhando por outros, se embrenhando por outros caminhos, por outros corações. Ela continua fluindo por outros, mas por mim o fluxo se interrompe. E o prejuízo é meu, porque se o cristianismo é aquilo que o Cristo mencionou, né, em que, quando ele fala que ele é a videira e nós somos os galhos ou os ramos da videira, aquele ramo que não permite que a seiva corra por ele, que ela flua por ele, esse galho, esse ramo vai ficar ressequido e, consequentemente, vai ser arrancado do pé. Em outras palavras, nós vamos perder a nossa oportunidade de serviço. Podemos até aguardar outras. Teremos outras ocasiões. Mas essa ocasião foi arrancada do pé. Essa ocasião a gente desperdiçou. A gente perdeu. Então, nesse poema, a Maria Dolores diz assim: em se falando de amor, ou seja, em participando do fluxo da revelação, lembra a dura indiferença, quando a treva se condensa nas forças da negação. A gente se fecha, a gente se lacra, a gente fica hermético, né? A gente fica vedado com as forças da negação. O que são as forças da negação? Não é negar Deus, não é dizer, eu não acredito em Deus, não é isso, vai além disso. Quando a gente diz, eu não sou capaz, ou fulano não é capaz de me entender, ou, eu não tenho um conserto mesmo, não, eu sou assim, vou morrer assim. São as forças negativas, as forças da negação. É eu negando o poder do amor de Deus em mim e negando a capacidade do amor de Deus de transformar o outro. Aí o fluxo é interrompido, quando eu me fecho. Recorda a porta fechada, o desprezo, a zombaria, de quem atravessa o dia com trancas no coração. Trancas no coração. Uma mágoa, por exemplo, profunda, pode ser uma tranca no coração. Pode fechar o meu interior, o meu psiquismo, a minha intimidade de tal maneira que a revelação de Deus chega em mim pelos carinhos, pela ternura, pela afetividade de alguém, mas eu sou incapaz de abrir a mão. Eu sou capaz de me abrir para que esse carinho, essa ternura, essa afetividade flua em direção de outros. É disso que a Maria Dolores está dizendo. Então, Jesus, nesse versículo, quando ele afirma: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ele está falando de um grande fluxo de amor que sai de Deus, passa por Jesus, passa por nós e chega ao outro. Se o outro se fecha ao amor que eu repasso para ele, ele não recebeu nem a mim, nem ao Cristo e, consequentemente, nem a Deus. E se eu me fecho ao amor que chega a mim pelas mãos do Cristo, eu não recebo o Cristo e nem recebo a Deus. É isso, gente. Então, a gente deixa aqui o nosso estudo, nosso abraço a todos. Pedimos perdão mais uma vez por termos que de certa forma, improvisar na gravação desse episódio, por termos perdido, através de um problema técnico, o episódio que nós tínhamos originalmente gravado. Fizemos o possível para tentar reproduzir, registrar aqui o conteúdo, o roteiro que a gente tinha organizado na ocasião. E na próxima semana a gente retoma os episódios gravados no grupo Euridice Barçanufo, que nos acolhe sempre. Grande abraço para todo mundo e até a semana que vem. E todo mundo aqui, encarnado e desencarnado, sabe que uma consciência atormentada, uma consciência que sofre por um erro cometido, morreu um pouquinho. Aí ela precisa matar o vício para ressuscitar.